Olá, olá, muito boa tarde, como é que vocês estão? Pois é, hoje é quarta-feira, então é dia de live. Vamos então falar sobre o termómetro das emoções. Quais são as perguntas que nós podemos e devemos fazer aos nossos pacientes para percebermos quais são, no fundo, os desequilíbrios emocionais que podem estar na base depois de desequilíbrios físicos e também desequilíbrios energéticos. Então hoje vamos aqui falar um pouco sobre a importância de um bom terapeuta, um terapeuta de excelência, de facto ter uma escuta ativa inicialmente para perceber qual é a queixa principal do seu paciente, ou seja, porque é que ele o está a procurar, qual é assim a razão, o que é que pode no imediato o terapeuta fazer por ele. Então geralmente o paciente enuncia uma questão-chave, às vezes enuncia várias, mas pronto, nós tentamos direcionar para qual é assim a razão maior para a procura daquela terapia e depois vamos começar através da escuta ativa a entender no fundo o que é que está na base daquele pedido de ajuda, porque um paciente quando vem ter connosco é para nos pedir ajuda, certo? Então, a primeira coisa é eu criar um espaço adequado para que ele se possa exprimir. Hoje em dia isto é mais difícil do que pode parecer, porque nós estamos muito habituados, como seres humanos, a resolver problemas. Nós tratamos as pessoas como carros, é verdade, como carros, como automóveis, ou seja, quando elas nos desabafam alguma coisa, nós tentamos consertar, arranjar os pneus, a direção, etc. Ou seja, isto em termos de analogia é para vocês perceberem que nós muito tendencialmente tentamos encontrar um concerto e dar um feedback sobre esse concerto, e isto muitas das vezes vai inibir, vai fechar o nosso paciente, não vai fazer criar uma confiança, uma relação em que de facto pode-se abrir sem ter medo de ser julgado, sem ter medo de ser consertado, porque no fundo muitas vezes o que o nosso paciente quer é encontrar esse espaço onde se possa expressar. Então isto é mesmo, eu gosto de insistir neste ponto, a escuta ativa eu julgo que é das coisas mais importantes, é um grande termómetro, ou seja, nós conseguimos medir como é que estão as emoções dos nossos pacientes quanto mais dermos este espaço para ele se exprimir, para ela se exprimir e falar sem tentarmos logo, imediatamente, dar uma solução, um concerto, ou então ainda pior, que é dizer eu também e começar a contar a minha história pessoal, fazendo com que aquilo se transforme quase assim num espelho. O paciente está a espalhar, no fundo, depois as minhas próprias emoções, eu não distingo quem é quem, e então começo ali, no fundo, quase a desabafar com o meu paciente. Infelizmente não é raro isto acontecer. Tá? Portanto, muito cuidado. Mas depois existem perguntas específicas, e é isso que eu vos quero falar hoje, sobre esse termómetro. Eu venho aqui com este meu desenho, não é? Mais uma vez, em que vocês veem aqui os 5 elementos: fogo, terra, metal, água e árvore. E, na verdade, na medicina chinesa, no Shiatsu de Medicina, cada uma destes elementos, cada um destes elementos está associado a uma emoção. E então nós podemos direcionar algumas das perguntas que fazemos aos nossos pacientes para perceber se a queixa que ele está a falar ou confirmar um diagnóstico de queixa principal, e depois perceber qual é a origem dessa queixa principal através também de algumas perguntas, tá? Então, quando estamos a falar, por exemplo, de tentarmos perceber se o nosso paciente está com um desequilíbrio em fogo, nós podemos de facto perguntar, por exemplo, como é que está, no fundo, a sua capacidade de sentir alegre. Claro que nós não vamos perguntar assim, então geralmente o que eu pergunto é: então consegue-me enunciar aí 5 coisas que o façam sentir bem? E isto pode parecer uma coisa simples, mas não é. Então o desafio que eu tenho para vocês hoje também é esse, é escrevam, eu para vocês vou ser mais exigente, portanto escrevam aí 10 coisas que vos fazem sentir bem.
E muitos de nós nem sequer nunca refletimos sobre isto. O que quer dizer? Nós devemos ter uma lista de situações da nossa vida que sabemos que, se as fizermos, podemos recorrer a elas para mudarmos. Às vezes não é para nos sentirmos logo alegres, eufóricos, não é isso? Mas sabemos que aquilo vai mudar a nossa vibração e a nossa emoção. Tá? Então, as pessoas, geralmente, que chegam à minha beira e que me dizem assim: estou com imensas dificuldades em dormir, a minha cabeça não para, tenho insónias a toda a hora, parece que a minha cabeça está sempre a mil, não consigo parar de pensar, ainda por cima tenho enxaquecas, também descobri há pouco tempo que tenho fibromialgia, por exemplo, tá? Portanto, isto, no Shiatsu Medicina, já me dá aqui uma série de pistas para eu perceber qual é a queixa principal e de onde é que vem a patologia, qual é a causa, a origem desta patologia, está bem? Mas uma das coisas que eu posso perguntar para confirmar este diagnóstico, que é uma coisa que não dá para explicar numa live, porque é isso que eu explico precisamente nos meus cursos de Shiatsu Medicina, é para chegarmos a esta complexidade de diagnóstico, mas o que eu vos posso explicar é que as perguntas que eu posso fazer para confirmar este desequilíbrio no elemento fogo, que tem muito a ver com, em termos orgânicos, com o coração, com a parte circulatória e intestino delgado também, são muito à volta das questões da capacidade de eu me sentir alegre, tá? Portanto, são pessoas que geralmente me respondem dizendo que de facto não estão a ver nada que os faça sentir assim leves, jovialidade e leveza. Está bem? Portanto, são pessoas que têm dificuldade em levar a vida assim de uma forma descontraída. São pessoas que têm dificuldade, geralmente, também em sentir que a vida não é assim tão a sério. Tá? Então, eles levam a vida assim de uma forma muito adulta, digamos assim. Porque a alegria tem muito a ver com o resgate de uma criança interior que nos devia acompanhar até quando temos 100 anos. Entendem isto? Ok? Portanto, atenção, às vezes aparecem pacientes com 20 anos, mas que têm este desequilíbrio no elemento fogo e eu conheço pessoas de 80 que têm muito mais jovialidade e leveza do que estas pessoas de 20, porque a idade realmente, então na medicina chinesa ainda vemos isso mais, é relativa, está bem? Então, a pergunta para investigar fatores emocionais de desequilíbrio em fogo é precisamente se eu consigo encontrar na minha vida jovialidade e leveza, se eu consigo, de facto, enumerar uma série de coisas, de fatores que me levam a estar, assim, numa atitude mais de brincadeira, de ânimo, de diversão, certo? Faz sentido? Depois, existem muitos casos também da pessoa chegar, por exemplo, e estar... por exemplo, acontece muito em situações de divórcio recente, tá? Então a pessoa chega e quando vai a falar sobre porque é que me procurou, começa a dizer que, por exemplo, que tem sentido dores de estômago constantes. Às vezes a pessoa procura por uma sintomatologia física, uma dor física. Dores de estômago terríveis, etc. Mas quando eu pratico esta escuta ativa, quando ela me começa a ouvir... desculpem, quando eu começo a ouvi-la, ela começa a falar do processo do divórcio, quando está ressentida, magoada. Geralmente, muitas vezes há casos que não é assim, mas infelizmente às vezes aparecem estes casos. A pessoa está ainda magoada, ressentida, com alguma revolta em relação a algumas situações. Então, eu para confirmar este quadro, que manifestamente é um quadro de desequilíbrio no elemento madeira, porque madeira fala-nos de fígado e vesícula biliar, e possivelmente esta é a origem da questão do estômago, porque há aqui uma lei patológica que antecede esta dor de estômago, que vem precisamente da ligação que o fígado tem ao estômago. Então eu posso confirmar isto, por exemplo, perguntando-lhe: tu sabes, por exemplo, dizer não? Sabes impor os teus limites?
Como é que tens dificuldade em dizer o que é certo ou errado para ti? Pronto, então este tipo de questões sobre limites pessoais e sobre a facilidade de dizer não é um indicador que de facto, uma confirmação que de facto pode a origem desta dor de estômago estar precisamente num desequilíbrio do elemento madeira ou árvore, ok? Porquê? Porque a raiva, o ressentimento, a mágoa, a questão dos limites pessoais, a questão também de não saber dizer não, tudo isto denota este desequilíbrio no elemento árvore. Sim, tem aqui mais umas indicações para vos ajudar de facto a perceber como é que está o termómetro da raiva. Tá? Quando falamos em fígado vesículo biliar e desequilíbrios nestes meridianos, falamos no termómetro da raiva e do elemento madeira. Vamos passar para outro elemento. Deixem-me ver aqui qual é a ordem que eu tinha pensado. Vamos aqui falar então um bocadinho sobre... Já falamos no fogo, falamos na madeira, agora vamos falar do metal. Então, em relação ao elemento metal, há algumas perguntas que podemos, de facto, fazer, tá? E a tristeza tem muito... Claro, há aqui uma polaridade, não é? Se o pulmão e o intestino grosso falam sobre tristeza, o polo oposto é o coração, que fala sobre a alegria, não é? Portanto, a capacidade que eu tenho ou não de estar alegre vai influenciar o meu estado mais depressivo, mais apático, etc. Então, por exemplo, aqui quando eu preciso confirmar um quadro de desequilíbrio no elemento metal, é muito importante eu entender uma coisa que eu julgo que há muitos terapeutas que não estão sensíveis para isto. É que a tristeza não é uma coisa negativa por si só, está bem? Não há problema nenhum, aliás, é saudável eu ter algumas fases da minha vida ou momentos da minha vida em que eu sinto profunda tristeza. Por exemplo, vou dar o meu exemplo particular. Eu perdi a minha avó há cerca de um mês. Portanto, este processo de sentir a perda, o luto, a tristeza profunda é absolutamente essencial para se fazer o luto. Tá? E muitos terapeutas, lá está, por verem o paciente como um carro, podem cair na tentação de consertar e, no fundo, tirar ou tentar tirar o seu paciente muito rapidamente deste estado que não é patológico, que é simplesmente porque nós podemos viver toda a vida com uma emoção negativa, toda a vida, se não lhe dermos espaço e não a manifestarmos. Mas, geralmente, quando nós vivenciamos a emoção, ou seja, se eu choro durante 1, 2, 3 dias, eu costumo dizer que a tristeza deve ser como a febre, porque uma vez ouvi uma aluna minha a dizer isto e achei super interessante, porque é isso mesmo. Está tudo certo porque eu coloquei cá fora, eu manifestei a emoção, e então a probabilidade dela permanecer comigo mais de 3 dias é mesmo ínfima, porque eu permiti-me viver essa emoção. Ok? Então, as perguntas que eu tenho para uma pessoa que chega, por exemplo, num processo de luto, ou uma pessoa que está com dificuldade em sair de casa, por exemplo, é há quanto tempo? Se a pessoa me diz, eu tive, este fim de semana fiquei em casa, não consegui sair, senti-me super apática, isto é patológico ou não? Pode não ser. Pode ser até absolutamente necessário, porque às vezes é quando eu chego a esta tristeza que me dá uma introspeção tal que me faz, por exemplo, mudar alguma coisa na minha vida. Geralmente nós não mudamos nada na nossa vida quando não estamos em profundo desconforto e às vezes em profunda tristeza. Está bem? Portanto, nem sempre, claro, quando se torna patológico, ou seja, estes mais de 3 dias, entre aspas, aí já há uma identificação muito grande com esta emoção, da tristeza, e aí eu posso cair num quadro depressivo e isso pode ser de facto grave. Okay? E aqui já estamos a falar de uma questão de saúde mental, está bem? Mas, atenção, que nós precisamos de fazer as perguntas certas, nomeadamente, por exemplo,
se há quantos dias é que isso se manifesta e como é que se manifesta. Tá? Se a pessoa me disser, porque eu não estou a conseguir sair de casa, mas há quanto tempo? Qual é e porquê? E o que é que está a pensar naquele momento que está ali em casa? Está bem? Portanto, um bom terapeuta, um terapeuta de excelência, tem que perceber até que ponto é uma vivência emocional normal e saudável, ou depois quando é que começa a ser patológico. E, infelizmente, há muitas vezes casos em que eu já nem sequer posso ajudar com o shiatsu medicina, porque a pessoa precisa, por exemplo, de uma medicação e depois em paralelo, sim, eu posso ajudar, mas já é um caso em que já está demasiado grave para ser só medicina oriental a tratar. Ok? Faz sentido? Sim. Vamos falar então agora do elemento água, que fala dos rins e da bexiga, e este elemento água também para confirmarmos neste termómetro das emoções se as coisas estão equilibradas ou não, neste elemento água, nós podemos de facto falar sobre a questão dos medos. E as pessoas que têm desequilíbrio no elemento água geralmente dão assim muitos sinais, porque são pessoas que, quando estão a expressar as suas emoções, etc., elas podem, se estiverem em desequilíbrio, de facto mostrar-se muita falta de coragem em relação à tomada de decisões, por exemplo. Podem até na própria fisionomia, o medo faz com que os ombros estejam mais recolhidos, que haja um fechamento maior, portanto uma postura de equilíbrio em água é uma postura de abertura, de subida de linha do olhar. Então algumas perguntas que eu gosto de fazer, que é, por exemplo, como é que tu reages quando tens assim uma situação desafiante na tua vida? Tá? Geralmente a pessoa, quando está com este desequilíbrio em água, ela vai-me dizer coisas como eu paraliso, tá? Porque o medo traz muita sensação de paralisia, não consigo tomar uma decisão, não consigo avançar, tá? E então, para confirmar um diagnóstico destes, posso fazer este tipo de perguntas, como por exemplo, tu imaginas como é que vai ser a tua vida daqui a 5 anos? E a pessoa vai dizer, eu espero, geralmente são pessoas muito agarradas àquilo que têm, porque têm muita insegurança de fazer saltos de fé, não é? Então, como a água tem muito a ver com fé, se eu confio no futuro, eu estou tranquila em relação ao futuro, mesmo que ele me traga mudanças. Se eu não confio, se eu estou com este medo, não é? Eu vou sentir que de facto tenho que agarrar o que tenho. Então são pessoas que ficam muitos anos ligadas, por exemplo, a trabalhos que não gostam, a relacionamentos amorosos doentios, tóxicos, por aí fora, tá? Com relações até de amizades, etc., que não lhes fazem bem, muito por medo de saída da zona de conforto, tá? Aqui eu gostava também de vos falar que este medo associado ao meridiano dos rins e da bexiga fala muito também sobre a nossa herança genética. E então aqui, quando as pessoas têm muito medo associado a este desequilíbrio, eu costumo sempre fazer perguntas sobre pai e mãe. Tá? Portanto, eu quando sei um pouco mais sobre a história familiar destas pessoas, muitas vezes vamos descobrir que há ali crenças limitadoras, que há ali padrões que foram muito passados na infância. Já sabem que não há aqui histórias de apontar dedos a pai e mãe, nós somos pessoas adultas, sabemos que efetivamente os nossos pais fazem aquilo que sabem, não é? Que não tiveram acesso a mais, pronto, fizeram aquilo que muitas vezes também lhes foi ensinado a eles, ou então por oposição, mas nós devemos saber olhar para isso e fazer uma análise cada vez mais consciente dessa herança genética. Ok? Vou dar um exemplo. E eu não tenho referências de mulheres empreendedoras na família. Não tenho. A minha avó deixou de trabalhar quando casou com o meu avô, a minha mãe é funcionária pública, foi enfermeira toda a vida, nunca trabalhou.
sem ser com o Estado a pagar-lhe ao fim do mês. Portanto, então, muitas vezes acontece-me, quando eu tenho um novo projeto, quando eu preciso de avançar para uma coisa diferente, etc., aqui os meus rins começam a dar sinais. Tá? Então eu começo a ficar realmente com muitos medos em relação ao futuro por não ter muitas vezes esta referência de mulheres a empreenderem. Tá? Pronto, isto é um exemplo simples, mas que pode-vos também dar aqui umas luzes em relação ao vosso tipo de medos. Por isso eu considero, por exemplo, a minha mudança de carreira profissional já é um grande avanço em relação à minha herança genética. Portanto, a minha filha vai beneficiar muitíssimo por eu ter feito este corte, porque estas mulheres que estão para trás de mim era impensável fazerem assim uma transição de carreira. Está bem, portanto, são também 7 gerações para a frente que beneficiam com alguns cortes que nós devemos fazer, porque já não faz sentido perpetuar acordos familiares. Percebem? Sim? Vamos finalizar com o baço. Então, quando a pessoa chega à minha beira e diz: "Oh, Bárbara, eu estou cheia de falta de foco, não me consigo concentrar, começo a fazer um trabalho e não consigo terminar, parece que tenho bichos carpinteiros." Então, o baço tem muito a ver com a falta, lá está, de concentração. A mente tem muito a ver com este elemento terra, mas também com o elemento fogo. E aqui eu não posso estar aqui a aprofundar, mas de facto há aqui uma diferença entre a mente de um desequilíbrio em elemento fogo e a mente do desequilíbrio em elemento terra. No elemento terra é mais falta de memória, falta de capacidade de sentar o rabo e focar e concluir tarefas, estão a ver? A mente do fogo é mais uma mente que não para, que está sempre a fazer comboios de pensamentos, tipo acelerada, tem mais a ver com a aceleração do que propriamente com a dispersão. A mente do baço e do estômago, que é a mente do elemento terra, dá este tipo de sintomas, que é eu não conseguir agarrar uma tarefa e concluí-la até ao fim. Tá? E quando chegam estas pessoas com este tipo de queixas, aí eu costumo fazer uma pergunta que geralmente é assim um divisor de águas, que é: será que nós não precisamos aqui de colocar prioridades, fazer aqui uma lista, por exemplo, de prioridades na vida, porque geralmente associado a este desequilíbrio está muita confusão mental. Então as pessoas que me chegam com este tipo de desequilíbrios começam a mostrar muitas áreas da vida confusas, que há aqui, estão a ver? Vários assuntos, vários tipos de pendências por causa desta falta de foco, de concentração, que vem muito do desequilíbrio do elemento terra, que é a mãe. Tá? Portanto, aqui é muito importante eu perguntar e ajudar o meu paciente ou a minha paciente a escrever uma lista de prioridades, às vezes até uma lista de valores, o que é importante para ela ou para ele na sua vida, tá bem? Portanto, aqui é muito importante nós confirmarmos o diagnóstico através de perguntas que nos levem a perceber que realmente o nosso paciente está com grande confusão, vários temas ali a circular em que ela não está a conseguir dar uma ordem, não está a conseguir dar uma direção. Ok? Pois bem, espero ter dado assim uma série de dicas para vocês perceberem como é que estão as emoções dos vossos pacientes e as vossas próprias emoções, se o vosso caso não é de serem terapeutas, mas vocês já sabem que eu defendo sempre a questão de sermos terapeutas de nós, só para depois sermos terapeutas dos outros. Portanto, mesmo que estejam aqui pessoas que não sejam terapeutas dos outros, nós, acima de tudo, somos curadores de nós, tá? Portanto, toda esta informação é valiosa para aplicarem a vocês próprios. Eu vou fazer só aqui uma recapitulação rápida. Então, elemento fogo tem a ver com a alegria, então perguntas como quais são as 10 coisas que te fazem mudar a vibração e sentir-te alegre. Depois falamos aqui no elemento árvore, que tem a ver com raiva e ressentimentos, então aqui falei nas
questão de impor limites, saber dizer não, porque a raiva também dá muito este tipo de problemas, porque geralmente é uma raiva contida e a pessoa, de facto, tem, lá está, dificuldade nesta assertividade. No fundo tem a ver com assertividade, de ok, isto vais até aqui, daqui não passas, tá? Então fica ali com a raiva contida, até é capaz de estar a dizer ao terapeuta isto, mas depois não consegue confrontar o outro, tem medo geralmente até de disputas e discussões. Não é raro isso acontecer, não é raro. Ou seja, nós associamos a pessoa raivosa àquela pessoa que entra em conflito, mas não é assim, tantas vezes, tá? Acontece muitas vezes da pessoa estar com raiva contida e até consegue falar sobre isso, mas é incapaz de dialogar e de falar com outra pessoa abertamente ou relaxadamente sobre determinado assunto, tá? Depois falamos da questão ligada ao metal, à tristeza, não é? Falamos da tristeza do metal, falamos aqui da importância de sentirmos tristeza e que a tristeza nem sempre é patológica. Aliás, eu até acho que hoje em dia podemos cair muito na questão da positividade tóxica, ou seja, termos que estar sempre bem, e não é verdade isso. Nós precisamos de viver as nossas tristezas, porque é nesses momentos que nós sentimos que podemos dar grandes saltos na nossa vida, é no desconforto que nós tomamos grandes decisões. E aqui eu perguntei ao meu paciente, não é, se há quanto tempo é que ele chora, há quanto tempo é que ele sente apatia, para entender se realmente é uma apatia ou uma tristeza normal, de um luto, por exemplo, ou se já estamos aqui numa identificação demasiado grande e aqui a pessoa já está a entrar num quadro de patologia depressiva, está bem? Depois falamos do medo dos rins, que é assim, o grande calcanhar daqueles da maioria de nós, digo eu, porque é muito o medo em relação ao que vem, e então aqui é muito importante nós questionarmos o nosso paciente e questionarmos-nos a nós, não é? Quais são assim os nossos medos, qual é a nossa falta de confiança no fluxo da vida. A água tem sempre a ver com fluidez na vida, e aqui também vos pedi para fazerem uma análise se este medo não vem também de uma herança genética, da história que vem. Já sabem que quando é mulheres, mais forte é a linha materna, quando são homens, linha paterna. Mas podemos analisar os dois lados. Por exemplo, se eu estou mais habituada a lidar com a minha família paterna, possivelmente a minha influência não genética, porque a genética é sempre muito mais forte, mas em termos comportamentais, eu falei-vos aqui, por exemplo, em termos de referência, pode ser até mais forte paterna, tá? Portanto, não levem isto assim, tipo preto e branco, pode haver aqui uns cinzentos. E depois, por fim, falamos da questão da mente, ou seja, a falta de concentração, foco, que leva muitas vezes à confusão mental e que interfere com o elemento terra, neste caso, dois meridianos, que é o meridiano do estômago e base pâncreas, que eu devo perguntar, de facto, se a pessoa tem prioridades, se consegue ordenar valores da sua vida, se consegue ordenar prioridades e áreas da vida, consegue estancar algumas áreas da vida e perceber que pode clarificar muita coisa nessa vida e não misturar, que é essa mistura que dá dispersão e dá falta de foco e de concentração. Está bem? Pois bem, já estamos aqui há um tempo, deixem-me ver, 28 minutos, pois é. Eu espero que tenham assim gostado de falar sobre perguntas de termómetro emocional para emoções. Se tiverem alguma dúvida, coloquem agora. Isto é uma temática muito interessante, foi esta temática que me puxou logo para estudar mais profundamente Shiatsu e para depois encontrar este método próprio que é o Shiatsu Medicina, porque houve uma altura da minha vida que eu questionei muito se queria ir para a psicologia. Então, através do Shiatsu Medicina, eu também faço um aprofundamento sobre a psicologia humana e estou mais alerta para as minhas próprias questões internas. Então, eu sinto mesmo que a partir do momento que eu me assumi curadora dos outros, que também houve aqui uma responsabilização muito grande pela minha autocura e que, de facto, toda a gente devia ter mais acesso a este tipo de conhecimento, e é por isso que eu estou aqui hoje, tá? Ou seja, é por isso que eu não me canso de falar sobre
o poder do toque terapêutico, das indicações terapêuticas, do termómetro emocional e muitas outras coisas que eu vou trazendo aqui para vocês beneficiarem, para entenderem que nem tudo são questões emocionais, nem tudo são questões físicas. Na medicina oriental há aqui uma correlação, aqui não há separação, há uma unidade. E então o maior benefício, a meu ver, da medicina oriental é ver o corpo humano, ver o ser humano como holístico, ou seja, é tudo integrado, tá? Então muitas vezes nós queremos resolver questões emocionais sem percebermos em termos anatómicos e fisiológicos o que se passa connosco e muitas vezes queremos resolver também sintomas, como a dor de estômago, como eu falei há bocado, a insónia, como a dor de cabeça, sem perceber também a parte emocional e mental que está também relacionada, tá? Então, no meu ver, o Shiatsu Medicina é uma aliança perfeita entre questões físicas, orgânicas, fisiológicas e questões emocionais, tá? E aqui, nesta live, eu falei-vos aqui de algumas perguntas que podem confirmar em termos de diagnóstico, desequilíbrio nos 5 elementos que estão ligados meridianos. Cada um destes 5 elementos está ligado a 4 ou 2 meridianos e depois ainda há os meridianos extraordinários. Então aqui é como se eu conseguisse fazer um guia perfeito dessa trajetória e quando há bloqueios nesse trajeto, conseguir repor a ordem nesse trajeto. Muito bem, espero que tenham aproveitado esta live e já sabem, na sexta-feira vamos falar sobre a astrologia do Qi, que é assim um tema muito pedido, o tema é mesmo quem sou eu, então vou falar aqui sobre os 9 números da astrologia do Qi, vou-vos ensinar a acharem o vosso número base, portanto não percam. Era muito importante que vocês estivessem em direto para conseguirem acompanhar, porque eu vou ensinar mesmo a encontrar o número base de cada um de vocês e depois vou falar um pouquinho sobre características de cada um dos 9 números. Portanto, vai ser bem interessante, pelo menos os meus pacientes adoram ouvir falar disto, da astrologia do Qi, as minhas alunas também do Yoga Medicina. Portanto, não percam, um beijinho, sexta-feira, à 1h01. Beijos, até já!